Olá, tudo bem? Que bom ter você aqui com a gente. É sempre uma grande alegria estar com vocês todas as terças-feiras. Sempre lembrando vocês das nossas redes sociais, onde a gente pode conversar e trocar informações, o que pra gente é muito gostoso. O nosso Instagram é o @maternidadenareal.ipptv. O nosso e-mail é o maternidadenareal@ippinheiros.org e a nossa playlist que está toda disponível lá no IPP Play. Se você entrar no nosso Instagram, tem um link que vai direto para lá, mas está aparecendo aí embaixo o endereço certinho de como vocês podem chegar também através da internet. E hoje, como vocês viram, a gente vai conversar um pouquinho sobre o medo na maternidade. Acho que todas nós já passamos por isso, não é mesmo? Pelo menos em alguma área da maternidade, eu tenho certeza que você teve medo. A começar do positivo. Será que é verdade? Ou será que eu tô vendo coisa que tem mesmo 2 pauzinhos nesse teste? Mas antes da gente entrar no tema propriamente dito, eu quero chamar um vídeo super especial e importante. Como você pode fazer parte da nossa IPPTV? Pode rodar o vídeo. Você já sabe que a IPPTV é a sua TV missionária que transmite 24 horas por dia de conteúdo cristão reformado de qualidade. E você também já sabe que nós queremos ser cada vez mais relevantes no YouTube e alcançar cada vez mais pessoas neste grande campo missionário. Para que tudo isso aconteça, a gente precisa da sua inscrição no nosso canal, mas também da sua colaboração. Seja parceiro da IPPTV e ajude a manter essa obra. Faça sua doação a partir de R$ 40,10 para o Pix que aparece na sua tela. Se você quiser, pode doar outros valores, mas não se esqueça de colocar os 10 centavos no final para identificarmos a sua oferta. Colabore com a IPPTV e ajude a propagar a palavra de Deus. Nós contamos com a sua generosidade. IPPTV, a sua TV missionária. Que legal, não é mesmo? Se você gostou e gostaria de participar com a gente aqui da nossa TV, fique à vontade para fazer sua doação. A gente estava falando sobre os medos. E o medo, ele pode te paralisar ou ele pode te direcionar. Tem horas que o medo é super favorável. Se a gente olhar para uma criança, é preciso que ela tenha medo de algumas coisas até ela aprender até onde ela pode ir. Será que ela pode colocar o dedo na tomada? Será que o choque dói? Será que se eu andar correndo nessa escada eu vou cair? Será que o tombo vai doer? Então o medo é importante e essencial na nossa vida. Mas o medo não pode ser um medo que não deixa você andar. Você precisa seguir em frente apesar do medo. E para contar um pouquinho sobre essa história de medo e um pouquinho dessa fase que ela passou na vida, eu quero chamar o depoimento da Kátia. Pode rodar o depoimento de mãe. Olá, me chamo Kátia, sou mãe da Luísa, adolescente de 14 anos. Falar sobre medo. Quando eu era recém-nascida, o meu medo de quando eu estava grávida, de quando ela nascesse, de cuidar do umbigo, né? Então pesquisei, vi tantas coisas que aconteciam com o umbigo. Então eu e meu esposo nós ficamos bem tensos com isso. E aconteceu de que em um belo dia nós fomos trocar a fraldinha dela, uns 20 dias de nascida, e o umbigo simplesmente caiu, cicatrizado, tudo sequinho, tudo certinho. Então nós temos assim que aquela preocupação inteira, né, por conta do umbigo, mas medo a gente não escolhe muito. E hoje não seria medo, mas um ponto de atenção é para que ela continue trilhando os caminhos de Deus, para que ela não se desvie do caminho, que embora tenha tanta influências, tantas pessoas do mundo convidando e chamando, que ela possa permanecer firme nos caminhos de Deus. Esse é hoje um ponto de atenção e preocupação que nós temos hoje. É isso. Obrigada, Kátia. Obrigada pela sua vulnerabilidade, por expor pra gente os seus medos, que eu tenho certeza que continuam existindo. E é o que a gente está falando, o medo é universal. E a gente vai ter medo na maternidade até o dia que a gente partir. E para conversar um pouquinho sobre isso, estamos aqui hoje eu, B e a Sandra.
Sandra, a gente já te conhece bem, você já participou de outros programas, mas se apresenta para quem ainda não te conhece. Então, eu sou a Sandra Paiva, sou casada com o Milton há 37 anos, tenho 2 filhos adultos e um netinho de 2 anos e meio. Eu sou educadora parental e tenho um trabalho voltado para mães, né? Que bênção, Sandra. E a gente sempre aprende com você aqui, é sempre muito gostoso. E para a gente entrar logo na conversa do medo, eu queria lembrar, né, que a gente vive hoje num mundo caído. Se a gente lembrar da experiência de Adão e Eva lá no Éden, logo que eles pecaram, eles reconheceram o sentimento de culpa por medo do que Deus falaria deles. Eles se envergonharam, eles se esconderam. Então a gente sempre vai ter medo, que é o que eu falei na abertura do programa, né? O acesso a todas essas informações que a gente tem nos dias de hoje, como ter um parto natural, como ter uma cesariana humanizada, como amamentar, 10 dicas para isso, não é? 5 dicas para você chegar no corpo perfeito após ter filhos, né? Como criar seu filho de acordo com a palavra de Deus. Temos aqui as regras. E a gente vai criando medo, gerando ansiedade dentro da gente. E como a gente faz para lidar com tudo isso, Sandra? Então, primeira coisa que a gente tem que lembrar, medo é uma coisa universal, mas os medos têm nome, né? Do que é que eu tenho medo, né? Para até a gente poder colocar diante de Deus o nosso medo, né? Que tipo de medo é? Eu posso ter medo do meu filho não crescer bem, eu posso ter medo de não poder dar uma educação com aquilo que eu espero, eu posso ter medo da violência no mundo, né? Então, não protejo demais o meu filho, ou então não quero ter outro filho porque não quero passar isso. Posso não querer ter outros filhos porque tive uma experiência muito ruim no parto e tenho medo disso, dessa lembrança. Então, o medo ele precisa ser tratado. Porque, como você falou, Lise, no comecinho, o medo ele é produtivo quando ele é um sinal de alerta, né? Para eu me precaver, para eu tomar cuidado, para antecipar alguns riscos, mas ele me faz ir seguir em frente. Mas ele pode ser muito ruim quando ele me paralisa. E principalmente quando paralisa a ponto de você não querer ser mãe, né? Então eu preciso identificar qual é o medo que está habitando em mim e trazer isso para poder elaborar e vencer esse medo, né? Porque o medo faz parte da nossa natureza, né? A gente sempre tem medo de alguma coisa, né? Exatamente. E geralmente os medos, eu vejo assim muito, eles apontam para 2 direções. Uma é externa, ou seja, nós fomos chamadas para ser mãe nesse contexto, nesse tempo difícil, complicado, é complexo hoje ser mãe, né? Hoje a gente lida com questões de insegurança, né? Você passa aí nas cidades, você vê grades por todas as janelas, o mundo é perigoso, as cidades são perigosas. Quem pode tem um carro blindado porque tem medo. A gente tem medo de questões relacionadas à saúde, a gente está saindo aí de uma pandemia, né, que todo mundo ficou assustado, assombrado, com medo, né, de pegar essa doença. Já temos aí outra, né, sendo a gente anunciada e nós estamos alertados quanto a isso, né. Nós temos medo também daquilo que os nossos filhos consomem, conteúdo, né, as ideologias contrárias a Deus invadem a nossa casa assim de uma forma que assombram, a gente fica com medo, né? Eu me lembro que quando eu era criança, o meu pai trancava a porta, então a gente estava seguro. Hoje não, a gente tranca a porta, mas o predador pode estar entrando pelo dispositivo eletrônico do nosso filho e fazendo um estrago danado. Então a gente tem medo de tudo isso, né? Então essa é a direção externa do medo, né? E tem a direção interna também. Os medos falam muito sobre aquilo que tem valor para nós, né? Se eu só vou ter medo se realmente eu valorizo e eu não posso controlar, eu não posso fazer nada a respeito, então isso gera medo e insegurança, né?
E não só do que tem valor para nós, mas questões do nosso coração, como a nossa fé, a nossa confiança em Deus, o nosso conhecimento a respeito de Deus, né? Quão grande é o nosso Deus para calar os nossos medos, né? Então, é interessante porque o medo fala com a gente nesse sentido, né? Ele revela essas questões, tanto externas como internas nossas também, né? Porque o medo, ele fala muito da gente, né? De como é que a gente encara as situações. E quais as consequências, né? Por exemplo, a Alice falou do positivo, né? Sim. Quando eu fiquei sabendo que eu estava grávida do meu primeiro filho, a primeira coisa que me passou na cabeça foi assim, caramba, eu fiz uma coisa que não tem volta. E o medo não tem retorno. Não é? Porque até então, muitas coisas na minha vida poderiam mudar, né? Até ter ex-marido eu poderia ter, mas ex-filho nunca. E eu falei assim, eu fiz uma coisa que não tem volta. E agora, como é que eu lido com isso? E vem o medo, né? Como é que vai ser a vida, como é que vai ser a criança, como vai nascer essa criança, né? Vai nascer perfeita, não vai nascer perfeita? Mas a gente fica pensando tanto nessas coisas que a gente tenta controlar o que é incontrolável. Uhum. E a gente gasta mais tempo tentando controlar o incontrolável do que aquilo que a gente pode controlar. E o que é incontrolável gera medo. Sim. Né? E a gente fala do mundo violento, do mundo difícil, mas quando a gente era pequena, as nossas mães também falavam que o mundo estava perdido, né? Sim. Que não era igual quando elas eram mais jovens. Então, o mundo é ruim desde que o mundo é mundo. É verdade. Né? Depois do pecado, né? Então, tem coisas que a gente realmente tem que colocar diante de Deus e falar assim, a tua graça me basta e eu sei que você vai estar comigo o tempo inteiro. Porque se a gente conjecturar muito, a gente entra nesse medo paralisante, né? Você consegue proteger o seu filho dele cair numa escada? Não, né? Não, eu lembro de uma história até que a Rafa contou aqui uma vez, foi logo num dos primeiros programas que ela fala assim, eu sempre super protegi meu filho e cuidava e fazia isso, e o menino, ele caiu e abriu a cabeça, precisou levar ponto na minha mão, né? Uhum. Não foi na mão da professora, não foi na mão da babá, não foi na minha mão, foi Deus mostrando, né? Não é 100% controlável, não está 100% no nosso controle, e isso é bênção, né? Eu sou uma pessoa extremamente controladora, mas quando eu olho por esse lado, é uma bênção de Deus a gente saber que Ele está controlando, Ele é perfeito. E Ele cuida, né? Hoje, antes da gente começar aqui o programa, a gente estava lendo um salmo e o salmo fala exatamente isso. Me busquem quando vocês tiverem medo. Lá no Salmo 34 fala isso. Ele fala, ele chama, ele clama na Bíblia. Ele mostra pra gente, olha, me procurem. Eu estou à disposição. Eu sei de tudo, né? E o medo fala muito sobre como nós seremos como mães. Uhum. Né? Eu tive algumas experiências na questão de fertilização, outras mães não tiveram, então eu tenho medos diferentes de mães que tiveram filhos naturalmente, né? Então assim, sempre o medo que você tem e aquilo que você viveu traz um medo diferente. Claro. Né? Eu nunca tinha vivido uma experiência de ser assaltada. Até você ser assaltado, depois eu vivi isso, uma triste experiência. Mas aí você entende o medo daquela pessoa que não vive. Então, o medo de perder um filho, só quem perdeu um filho sabe o que é o real medo de se ter um filho. Mas antes da gente continuar aqui um pouquinho essa análise do medo, eu queria chamar o nosso quadro Aprendendo com o Pai. Pode rodar o quadro. Oi, gente, tudo bem? Hoje eu quero convidar você a ler comigo o texto lá de 2 Crônicas, capítulo 32, versículos 7 e 8. Diz o seguinte: Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele,
porque um há conosco maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Você deve estar pensando aí, né? O que tem a ver esse texto de guerra com a maternidade? Só que muitas vezes, em muitos momentos, a gente se encontra, não é, em situações de guerra, de lutas, de dúvida, que nos causam medo, que nos aterrorizam, que nos deixam ali pensando, eu não sei o que fazer. Ou, muitas vezes, a gente reconhecendo as nossas falhas, o nosso pecado, a gente se sente incapaz e com medo de errar, mas a gente tem que lembrar do quê? De que é Deus quem luta por nós. Não é a nossa perfeição, que não existe, não é a nossa sabedoria, a nossa força, mas é Deus agindo em nossas vidas, pela graça dele, é que a gente vai conseguir ser a mãe que os nossos filhos precisam que a gente seja. A força não está em nós, mas está sim no nosso Deus poderoso. E aqui o versículo começa falando: não temam, sejam corajosos. E é isso que a gente precisa ser, corajosos, não temer, não porque nós somos as todopoderosas, mas porque o nosso Deus sim é todo-poderoso e Ele é quem está à nossa frente, é Ele que nos capacita. E que a gente possa sim recobrar os nossos ânimos, a nossa fé, a nossa força e a nossa coragem para seguirmos sendo as mães que os nossos filhos precisam que a gente seja, não por força nossa, mas pela graça, pelo amor do nosso Deus. Que Deus nos abençoe. Obrigada, Raquel. Muito obrigada. Obrigada por trazer sempre a palavra de Deus para a gente. Lá em Filipenses, Deus fala para a gente que a gente não pode andar ansioso, que a gente tem que descansar nele. Lá em Mateus, Deus traz essa verdade para a gente também, no Sermão do Monte. E a verdade é que os medos, eles deixam a gente ansioso, né? E quando a gente está ansioso, Sandra, como é que a gente passa isso para os nossos filhos? Essa ansiedade do medo traz o que dentro da nossa casa para os nossos filhos? Nossa, a gente passa isso no dia a dia, né? Na nossa expressão facial, na nossa expressão corporal, a forma como a gente dialoga com as crianças, né? A forma como a gente verbaliza a questão da violência. E normalmente a gente, quando está ansioso demais ou está com muito medo, os nossos comportamentos não são ajustados, né? Então, que é uma coisa assim, você viu seu filho se machucar e ia cair de um muro, uma coisa assim, você conseguiu pegar. A reação, às vezes, instantânea da gente é ficar bravo com a criança, né? Já falei que não pode subir aí, mas, na verdade, você só está expressando o medo que você tinha de acontecer alguma coisa mais séria. E a criança vai percebendo isso, né? Não é que a gente não vai ter medo de nada e vai deixar a criança fazer tudo de qualquer jeito, mas essas coisas, elas vão acontecer, né? E a gente tem que aprender com elas, né? Uma criança que é mais arteira vai cair mais vezes, vai se machucar mais vezes, né? Uma criança que é mais briguenta vai ter mais problema na escola. Essas coisas vão acontecer. Mas a gente não pode privar a vida deles por causa do nosso medo. Eu ouço muitas mães nos meus atendimentos falando, né? Eu não quero ter um segundo filho porque a escola é muito cara e eu tenho medo de não ter as condições financeiras certas para isso. E uma coisa que eu sempre paro e penso, né? Falo assim, gente, escola cara, nota boa, não é garantia de sucesso. Não é garantia de felicidade, né? Isso é que o nosso filho precisa é de afeto, é de segurança,
afetiva, emocional, espiritual. Se você formar crianças com bons princípios, com princípios cristãos, eles vão se achar no mundo, sabe? E aí a gente volta e fala assim, gente, Deus precisa me dar sabedoria e coragem para seguir adiante, porque eu preciso confiar nele, porque essas coisas não tem como dizer que vai sair de mim, né? Eu tive uma criança com uma doença muito séria e eu tenho medo de ter outro com essa doença, mas e se você não tiver? Né? Quanto você vai poder aprender com uma criança que não tem a mesma deficiência que o seu filho ou a doença que ele tem, e o seu filho vai poder também aprender? Quer dizer, essas coisas, elas fazem parte de uma dinâmica que a gente fica tentando evitar o sofrimento. Então, Sandra, isso que você falou traz uma lembrança para mim de como é importante a gente ouvir as mães mais experientes, não é mesmo? Porque as mães mais experientes já viveram e já passaram por isso. E é isso que o nosso quadro diz. Pode rodar o nosso quadro Alô, Vovó. Oi, pessoal, que conversa boa, né? Realmente, Liz, você tem razão. O medo é uma experiência universal. Ela é tão comum, mas ela não devia ser natural a nós que cremos, não é verdade? E eu me lembro de quando meus filhos nasceram, nossas múltiplas preocupações que eu passei a ter. Preocupação de saber se eu ia dar conta deles, preocupação com cada dia, né? Eu tinha que voltar a trabalhar e eu me angustiava porque eu queria uma pessoa perfeita para cuidar deles, né? E o meu marido sempre falava, calma, um dia de cada vez. E eu pensava assim, gente, como assim calma? Eu tenho que saber o que eu vou fazer amanhã, depois de amanhã, enfim. Como diz a Kátia, medo a gente não escolhe. E é verdade isso, porque medo não é uma causa, medo é uma consequência. E eu gostei muito do que a Sandra falou, da gente nomear os nossos medos, né? Ela fala que o medo é uma preocupação com a culpa, e a vergonha é uma preocupação com o julgamento. E aí a B entra e fala que tem os medos internos e os medos externos. A maternidade traz medos, gente. Eu digo que a maternidade traz à tona medos já existentes, como ela traz novos medos. Então, eu acho muito interessante a gente ver na Bíblia a primeira vez que essas duas palavras, esses dois sentimentos aparecem, medo e vergonha. E foi em Gênesis 3, quando Adão e Eva acharam que precisavam de algo mais e decidiram de maneira independente resolver isso sozinhos, sem Deus, a revelia. E eu acho maravilhoso esse Deus que vai até eles e faz uma pergunta. Não aquela que a gente faria, o que você fez, por que você fez, não. Ele pergunta onde você está. E aonde eles estavam distante de Deus, tentando suprir as suas necessidades com folhas que logo murchariam. Gente, a maternidade faz isso com a gente porque é uma questão do que está reinando no nosso coração. Não é verdade? E eu queria dizer para vocês, como disse a Raquel, ela trouxe para a gente a questão da coragem, a questão da fé, a questão da certeza das coisas que Deus faz para a gente. Eu anotei aqui porque eu achei muito lindo isso. Eu vi no post do pastor Hernandes. Ele fala assim, que a fé vence o medo. O medo anula a fé. O medo olha as circunstâncias e a fé olha para Jesus, que está no controle das circunstâncias. E ele disse mais ainda, a presença de Deus é o melhor antídoto. Não precisamos ter medo, podemos ter fé. Então é isso que eu queria dizer para vocês. A coragem de não ser independente de Deus, a coragem de permanecer aos pés de Deus, clamando pelas nossas necessidades. Isso é a resposta aos nossos medos e vergonhas. Não uma coragem nossa, mas a coragem de ser fraca diante de Deus e nele receber tudo o que nós precisamos. Um beijo, meninas!
Obrigada, Elza. Tá fazendo falta aqui na nossa roda, mas a gente entende, por isso está com essa folguinha. Mas voltando aqui no nosso assunto, a gente estava falando sobre os medos e eu percebo que muitas vezes os medos geram na gente também uma emoção diferente, um momento diferente. Então eu tô com medo e é aquilo que a gente comentou, que eu comentei no começo, né? Adão e Eva tiveram medo e se esconderam, se envergonharam, precisaram se vestir. Né? Às vezes a gente tem medo de disciplinar um filho porque acha que ele não vai amar porque a gente está disciplinando. E a lógica é o contrário disso, né? Se a gente for pensar, não é, Sandra? Quem ama disciplina, né? Hoje eu recebi uma pergunta de uma mãe, falou assim, como dizer não para os meus filhos, né? E eu disse assim, se eles forem fazer algo que vá interferir na segurança deles, interferir no convívio coletivo, eles precisam ouvir não, né? Vai mexer em algo que não é apropriado para a idade deles, né? Um copo de vidro que pode quebrar e vai se cortar, a criança tem que ouvir não, né? Não, não é uma palavra punitiva, não é uma palavra que limita, e todo limite dá um contorno. Né? E a criança precisa desse contorno, a gente precisa desse contorno, né? E então é importante a gente dizer não. E isso não vai trazer desafeto e muito menos o seu filho não gostar de você. No dia ele vai achar você chata. No dia ele vai falar que você é a pior mãe do mundo, né? Mas, olha, eu dou um depoimento. Eu tenho uma filha de 31 anos. E já há algum tempo eu ouço dela, ela dizendo assim, mãe, o que seria de mim se você não tivesse me dado limite? Uau. Né? Então, teve coisas que eu disse, você vai entender quando você for maior. Agora você não vai entender isso, mas isso aqui não. Né? Isso aqui pode, esse aqui não. E com tranquilidade, porque eu sabia o que eu estava dizendo para ela e na certeza de que aquilo realmente não era bom para ela naquele momento. Sempre fiz certo? Não. Já pedi muita desculpa para os meus filhos. Muita desculpa. Já pedi perdão por palavras que não foram boas, tal. E a gente vai construindo essa relação. E o sentir envergonhada, né, como acontece lá, você trouxe o exemplo de Adão e Eva, às vezes quando a gente tem medo, a gente sente vergonha de expressar esse medo. Né? E aí vem a culpa, porque você não está fazendo algo que você sabe que você poderia ter feito. Então, esse lugar é ruim, né? E ali cresce um monstro verde, porque você fica lá remoendo aquilo e não traz para fora. Muitas pessoas têm receio de dizer, eu tenho medo. Né? Eu tenho medo de ter um outro filho, eu tenho medo de não educar bem, eu tenho medo de não ter o dinheiro suficiente para pagar as boas escolas. Esse medo, tudo bem. Quando você conversa com outras pessoas e expõe, quando você fala com isso em aconselhamentos ou fala com Deus, sempre vai ter alguém aqui para te dar uma boa palavra, para te trazer a esperança. Porque, gente, a gente vive de esperança. Sim. Né? Não tem outra forma, porque nós não somos tão fortes assim. Uma coisa que é tão maravilhoso de se constatar é como Deus sabe que nós temos medo, né? Nós podemos até não querer falar disso, tentar esconder os nossos medos, né? Como você falou, mas Deus conhece tudo sobre nós, Ele sabe que nós temos medo, Ele sabe que nós temos um desafio grande, é grande demais para nós, né? E a gente está aqui falando de medo de criança se machucar, mas quanto mais vai passando o tempo, os medos vão ficando mais, vamos dizer assim, mais pesados para a gente, porque é o medo de uma mãe de adolescente, ela olha para trás e fala, meu, aquilo lá de medo de cair não era nada, agora eu estou com medo de coisas muito mais pesadas. Olha, pensa numa mãe, eu já passei por essa experiência 2 vezes, que acompanha uma filha até o aeroporto e ela vai morar a milhares de quilômetros né? de você. Olha, assim, é só Deus para fortalecer, né? Então,
O que eu queria dizer assim, como Deus conhece, e você sabe, quando você sabe que o seu filho tem dificuldade com alguma coisa, o que você faz? Você repete aquele conceito para ele várias vezes, para dizer, olha, é assim, porque você vê que a pessoa tem dificuldade, é desafiador para ele. E Deus nos conhece tão bem que na Bíblia tem mais de 300 comandos do tipo, não temas, eu estou aqui, eu vou com você, eu te seguro pela mão direita, não se atemorize, eu te deixo a paz, não é a paz como o mundo a dá. Então, a Bíblia tem essa dose imensa de encorajamento, de consolo, né? Lembrando que o poder de Deus é suficiente para nós, a graça, o consolo dele, a presença dele conosco, né? Então, é incrível, assim, como que Deus conhece a gente tão bem, que ele fica repetindo para a gente tantas vezes nas promessas dele, olha, não temas, não temas, não temas. Então, esse é o nosso Deus, né? Ele conhece a gente tão bem, conhece os nossos medos, e ele fala com os nossos medos, e ele fala, se você conhece o Senhor, se você ouve a voz dele, se você está sensível à voz dele, você vai entender que os medos falam alto, mas Deus fala muito mais alto, muito mais poder. A voz de Deus é capaz de inibir todos os nossos medos, né? De trazer paz, de trazer segurança para a nossa vida. Isso é uma coisa maravilhosa. Muito bom, né? Você sabe, Bernadette, você falou uma coisa que me fez lembrar de 2 exemplos, né? E eu gosto de dar exemplo porque a gente se identifica com a história do outro, né? Quando meus filhos foram fazer intercâmbio, o meu maior medo era entrar um daqueles atiradores loucos na escola e sair atirando todo mundo. Esse era o meu maior medo. Falei assim, gente do céu, se acontecer alguma coisa, né? E era uma coisa completamente incontrolável, né? Eu não tinha controle, o mínimo controle sobre essa situação, só na oração mesmo, né? Deus acalma o meu coração, protege os meus filhos a cada dia que eles saírem de casa para ir para a escola. Põe os seus anjos acampando ao redor. Era a forma que eu conseguia me acalmar e saber que a soberania de Deus estava acima de tudo. E a outra foi a minha filha, que vivia aprontando com a gente. Quando ela foi para o intercâmbio, ela foi uma semana antes do grupo. Então, ela viajou sozinha. E ela era novinha, né? Tinha 16 anos. E quando ela chegou em Miami, ela tinha que fazer uma conexão. E ela tinha que ficar 5 horas no aeroporto para ir para Kentucky. Ela me liga, chorando, dizendo, mãe, vem me buscar, eu não quero ir, Ela amarelou lá, e aí veio o medo, né? Eu falei assim, gente, a Renata, novinha, toda arrumadinha, com mochilinha nas costas, chorando num orelhão, porque não tinha nem celular ainda, né? Chorando no orelhão, ela vai chamar a atenção de alguém que não é bom, né? E o medo ali. E ali eu senti realmente Deus falando comigo e me dando uma paz e uma calma, de eu conversar com ela no telefone, de eu trazer alternativas para ela. E eu estava me arrumando para o trabalho, me arrumando e falando com ela. Fui no carro falando com ela no telefone e eu não desestabilizei nenhum tempo. Agora, por quê? Porque eu sou boa, porque eu sou perfeita, porque eu tenho a palavra na hora certa? Não, aquilo era Deus cuidando de mim para eu poder acalmar a Renata e me acalmar, né? Porque por mim eu entrava dentro do telefone. Tinha chegado lá, no mesmo momento, um fax. Né? E aí a gente vai vivendo experiências assim e vai vendo como realmente Deus cuida de nós. Sim. Porque eu estava a milhares, como você falou, de distância, né, da minha filha e não tinha como resolver na hora. Então, gente, Deus cuida e fala assim, Sandra, o que você falou para ela? Eu não lembro mais das coisas que eu falei, porque acho que Deus falou através de mim, tá? Com certeza. E, então, essas coisas a gente tem que falar, né, e expressar para encorajar você que está aí do outro lado da telinha com medo da sua maternidade, né? Confia, porque Deus vai trazer
o bom caminho para você e para os seus filhos. Eu sempre lembro muito da história de Davi, quando ele chega no campo de batalha, né, que é uma história que a gente, quando tem criança pequena, que é o meu caso, ainda mais menino, né, eles amam essa história, né, Davi venceu o gigante, e eu sempre falo para ele assim, filho, não foi Davi que venceu o gigante, foi Deus, né, que o Davi, quando ele chega lá, ele não fala assim, eu tô aqui com uma espada, com uma lança, ele fala pelo contrário, você que é o gigante, vem com a sua espada, com a sua lança e com o seu escudo, mas eu venho em nome do Senhor. E é isso que a gente precisa ter no nosso coração e entender. Quem está na frente da nossa maternidade não sou eu. Não é o meu marido que está na frente da paternidade. É o pai do meu filho, que é Deus. E Ele é poderoso. E Ele é onisciente. E Ele é onipresente. E Ele é onipotente. Gente, isso é maravilhoso. Não tem esperança maior pra gente do que isso. E isso não vai levar embora meus medos, só vai deixar eles mais leves, né? Que todos nós temos, né? E a gente aí, se a gente olhar para a Bíblia, né, B, eu acho que a gente tem inúmeros casos ali de pessoas que tiveram medo. Davi teve medo, os discípulos tiveram medo. Os profetas tiveram medo, né? Naamã teve medo de mergulhar naquele rio, né? Se a gente for olhar, as experiências de medo mostram também o tamanho da nossa fé. Não é verdade? Tem um texto na Bíblia, hoje eu estava comentando com uma pessoa que eu nunca tinha me atentado direito a essa palavrinha do medo nessa parábola dos talentos, né? Na hora porque Jesus conta a parábola de que um homem deu talentos para as pessoas e depois ele voltou para ver o que tinham feito com aquilo, né? E um vem, não, olha, eu multipliquei aquilo que o senhor deu, o outro fala, multipliquei, e ele, joia, vocês estão aprovados, servo bom e fiel, né? E um que não tinha feito nada, ele falava assim, olha, eu sei que o senhor é um homem severo e tal, e eu tive medo e eu enterrei o talento. Então veja como que o medo faz você enterrar coisas boas, você deixa de empreender, você deixa de explorar todo aquele talento, aquele potencial que está dentro de você, que Deus te deu, para abençoar o mundo. Então, não, por medo é melhor eu enterrar isso aqui. Por medo é melhor eu segurar meu filho aqui numa redoma. Por medo é melhor eu ficar aqui quietinha, não falar de Deus, não me posicionar. Por medo, por medo, por medo. Então, quando Deus entra na vida da gente, ele muda essa chave, né? Então, você pode trocar esse medo, ou mesmo lidar com o medo, biblicamente, né? Lidar com o medo da forma que ele ensinou lá na parábola dos talentos. Olha, você precisa pegar isso aí e multiplicar, né? Foi dado para você precisa multiplicar, você precisa abençoar, né? Então, eu nunca tinha reparado, mas até na parábola dos talentos ele fala, tive medo e deixei de fazer. Né? Isso que você está falando é tão importante, Bernadette, porque os filhos são a herança do Senhor. E herança é uma coisa que a gente não trabalhou para ganhar. Não é? E se é uma herança, principalmente de Deus, é uma coisa boa. E Ele vai ajudar a gente a viver. Então, a passar por isso. Então, a gente não exercer, né, a maternidade porque eu tenho medo das coisas que possam acontecer, é um medo que a gente tem, e do rapaz lá da parábola dos talentos, de falhar, né? Então, eu não repreendo meu filho porque eu tenho medo de não ter a aprovação dele. Eu protejo demais porque eu não quero que nada aconteça, porque senão a responsabilidade é minha, a culpa é minha. Eu preciso dar a melhor escola porque senão meu filho não vai passar no vestibular e aí eu é que não fui capaz de dar isso para ele. E aí a gente tem que olhar que, assim, que quando a gente pede de verdade para Deus, Ele vai capacitar. E Ele vai mostrar para a gente que aquilo que a gente pensa que é bom, nem sempre é. Né?
filho não precisa da melhor escola, da escola mais cara, do lugar mais, da roupa de grife, nada disso. O filho precisa de presença, de amor, de cuidado, de segurança, né? Isso Deus ajuda. Com certeza, né? Esse medo de dar algo pro filho, assim, físico e momentâneo, é que a gente não pode ter. A nossa esperança está no eterno, né? A gente não pode ter medo de dar o que é eterno pro nosso filho, de falar da palavra de Deus, de cantar, como diz lá em Deuteronômio, né? A gente tem que falar de Deus em toda e qualquer situação. Andando, tomando banho, né, indo para a escola, voltando da escola, trazendo para os nossos dias de hoje, ali naquele momento que você sentou para ver o que seu filho está vendo na internet, fala de Deus, traz a palavra de Deus, olha, isso aqui tá fora do que Deus tem para você, assistindo um debate político, assistindo um futebol, o que for da sua rotina, a gente precisa trazer Deus para aquele momento da nossa rotina, e a gente não pode ter medo disso. A gente não pode ter medo de trazer Deus para nossa casa, de trazer o reino, de trazer aquilo que é eterno. Medo das coisas corriqueiras do dia a dia, a gente nem precisa ter, porque Deus está olhando, Deus está cuidando. Lá em Deuteronômio 31, versículo 8, está escrito assim. Deixa eu só achar aqui o início do versículo 8. O Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, não te desampararás, não temas nem te atemorizes. Lembrando que a Bíblia fala que os nossos filhos são flechas, né? Eles são herança, e herança é uma coisa que a gente deixa também. Quando a gente morre, a herança fica. Então a gente vai embora, a gente vai partir. Os nossos filhos, que são herança de Deus, que a gente ganhou, também não vão com a gente. E o que a gente está deixando para os nossos filhos, né? Vamos abrir os olhos, deixar o medo de lado e deixar Cristo. Trazer Cristo para esse lar, né? E a gente está aqui conversando sobre o medo, falando sobre essas questões. Eu acho que a gente já abriu algumas coisas, mas eu acho que a gente podia aqui agora, cada um de nós, trazer um medo do momento, né? Que a gente está vivendo. Eu acho que são várias fases, né? E vocês estão em fases diferentes totalmente da minha, né? A B com as filhas indo embora, a Sandra já com netos e eu com uma criança pequena ali em casa. Então, meu medo é totalmente diferente. Eu posso até começar, porque eu tô com um medo gigantesco que eu vou fazer a primeira viagem sem meu filho. Então, assim, é o medo do que vai acontecer na minha ausência. E é exatamente o que a gente estava falando, a falta de controle. Eu não tô ali, eu não tenho controle, mas eu preciso descansar em quem tem. Né? Sandra, conta um pouquinho do medo que você está vivendo hoje. Os medos que me chegam hoje são muito ligados mais às questões externas, né? A violência, eu acho que é mais essa questão da violência, né? De ser assaltado. Minha filha mora num prédio que não tem garagem, então ela estaciona o carro na rua, às vezes à noite, tarde, essa coisa de ser abordada, porque essa coisa do cuidar direto, né? A gente já passou por isso, né? Já viveu. Mas ela teve um evento agora bastante complicado no trabalho dela, que preocupou bastante a mim e o Titon, e a gente procurou estar com ela, justamente para orar, para ouvir como é que ela estava se sentindo. E, então, esses medos eles acontecem, né? Na verdade, assim, uma coisa que o medo que eu tenho hoje é de não viver aquilo que Deus preparou para mim, sabe? De perder os insights, as oportunidades. Eu acho que se eu olho para trás, eu faço uma retrospectiva, poxa, como que eu gostaria de ser mais atuante com essas pessoas, ou trazer alguma coisa, né? Aproveitar aquela oportunidade que se perdeu. Isso que nós estamos fazendo aqui é uma oportunidade que nós vamos. Quando que nós vamos ter novamente, né? De estar aqui as três juntas e falando sobre
coisas de Deus. Então, eu acho que eu todos os dias na minha oração, logo de manhã, assim, Senhor, me ajuda a aproveitar, porque eu sei que o Senhor tem um monte de coisa boa para mim. Assim, um monte de oportunidades para eu te honrar, para eu te servir, para eu dar uma palavra para minhas filhas, para uma amiga, para o meu marido. E eu não quero perder isso, sabe? Porque Deus me colocou nesse momento, nesse contexto. Eu lembro muito daquele texto da Rainha Esther, que também foi um exemplo de uma pessoa que teve medo, né? Ela estava numa situação mais ou menos cômoda. E o tio dela fala assim: olha, se você se calar, tudo bem, cale-se, né? Mas quem sabe não foi para esse propósito que você está aí nesse lugar como rainha e nesse tempo. Então, nós não estamos aqui à toa, nesse tempo, nesse contexto, com esses filhos, com essa família. E é aqui que a gente precisa viver as promessas de Deus, né? Aqui é a nossa terra prometida, aquilo que Ele deu pra gente. Então, eu tenho medo, assim, eu fico prestando atenção, porque eu quero aproveitar tudo que Deus tem para mim, todas as coisas, né? Não quero que seja um confronto, que seja um abraço, que seja um almoço, que seja uma conversa, mas eu tenho medo de perder, sabe? Eu tô nessa fase, assim, eu quero aproveitar tudo que Deus preparou para mim nesse momento, nesse tempo, nesse contexto, né? Nesse privilégio da maternidade, né? Coisa linda. E como a gente pode aproveitar desses momentos e dos nossos medos e através dos nossos medos ensinar os nossos filhos. Eu acho que a gente podia aqui conversar e falar de tantos outros inúmeros medos, mas a maneira como a gente traz e expõe o medo e o que a gente vive para o nosso filho traz um aprendizado gigantesco, não é, Sandra? Enorme. E tem uma coisa que é importante, quando a gente passa por uma situação de medo, né, e a gente vence esse medo, a gente supera aquela situação, um exercício muito bom é a gente olhar e falar assim: o que eu aprendi com essa situação? Né? O que muda daqui para frente? Se eu passar por uma situação dessa de novo, como é que eu posso reagir tendo vivido isso? Né? Então, acho que a gente aprende sobre Deus, a gente aprende sobre a gente mesmo, sobre as nossas reações, sobre os nossos comportamentos, a gente aprende sobre o comportamento do outro. Né? Então, é uma lição, é uma experiência, a gente não pode se privar das experiências da vida, porque é isso que vai trazer maturidade e sabedoria para a gente. Então, assim, não tenha medo de ter medo. Converse com medo e coloque o seu medo diante da cruz, né? Mas não tenha medo de ter medo. Medo todo mundo vai ter. Todos os dias, né? Todos os dias sempre tem um novo medo aí aparente, sempre tem um novo medo, uma nova onda, uma nova doença, uma nova tecnologia, uma nova vacina, o novo tá aí constante, né? A gente está se renovando todos os dias. Lá em Isaías 41, versículo 13, está escrito assim, ó: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Tem inúmeros. Tem agora, eu queria ler um versículo que está lá em Salmo 56. Peraí. Salmo 56, versículo 3, que fala assim: não tenha medo, deposite seu medo em mim. Mas aqui travou, porque eu estou usando a Bíblia online e travou aqui, eu não vou conseguir. Tem tantos outros versículos na Bíblia e tantas outras pessoas que são citadas na Bíblia, que viveram medo, que tiveram medo. E Deus traz sempre a palavra: eu estou contigo. Eu estou com você todos os dias. Quando Jesus partiu, ele não falou que ele iria estar conosco às 7 horas da manhã. Né? Ele não falou que ele estaria conosco por um período. Ele disse que estaria todos os dias e que ele deixaria o Consolador conosco. E que privilégio nosso
a gente poder entender, descansar e viver os nossos medos da maternidade constantes, diários, na presença dele, aos pés dele, não é mesmo? Eu não sei o medo que você está passando, eu não sei o medo que você está vivendo, eu não sei o que está acontecendo na sua casa, mas eu sei quem sabe. E é Cristo. Deus sabe de tudo. Lá em Filipenses está escrito assim. Deixa eu abrir aqui para vocês que destravou o aplicativo. Lá em Filipenses está escrito assim, no capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, alguns pontos desse versículo que mexem muito comigo. O primeiro é que a gente não tem que andar ansioso por coisa alguma, né? Nada pode deixar a gente ansioso. Depois ele fala assim, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus. Apesar de Deus saber aquilo que está mexendo com o seu coração, aquilo que está te incomodando, aquele medo constante, Ele quer que você coloque diante dele. Ele quer que você fale. Falar é terapêutico, não é mesmo, Sandra? E ele quer que a gente faça isso orando, pedindo e também agradecendo, né? E é muito interessante a maneira como Deus traz isso, porque a aprovação, porque o medo traz o crescimento, então a gente precisa agradecer a Ele por isso, porque Ele dá esse medo e Ele dá o conforto, e Ele dá a esperança, e Ele dá o crescimento. E Ele continua falando que depois que a gente faz tudo isso, o que vem para o nosso coração, B? A paz de Deus, que excede todo entendimento, qualquer entendimento humano. Né? Tudo que você imaginar, Deus já foi além. E Deus já foi além de tudo isso. Para você, para o seu marido, para o seu filho, para a sua casa, para a sua família. Então, o que resta para a gente? Descansar. Descansar nele. Estar na presença dele. Buscá-lo. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Se você tem medo, busque. Entregue, porque é um belo lugar na graça de Deus para a maternidade. Um super beijo e até o próximo programa. Tchau, pessoal!